vou me apresentar, então, para vocês. Eu sou Juliana, então, como vocês estão vendo, eu fiz mestrado em dentística na UFPEL, e até a Exil comentou ali, né, que eu fiz mestrado mais ou menos no que deu. Quando eu estava para fazer a seleção do mestrado, eu já queria fazer endo, mas não tinha a área de endodontia no programa de pós-graduação da UFPEL, então eu fiz dentística. E aí, depois que eu terminei o mestrado, eu entrei no doutorado, e aí sim, teve uma reformulação do programa, e aí eu consegui fazer, então, em clínica odontológica com ênfase em endo, e ao mesmo tempo eu fiz especialização ali no EON, até que o Peixoto, ele foi o meu professor. Atualmente, eu sou professora substituta de dentística da UFPEL, então eu estou ali, vocês vão me ver pela faculdade, mas não na área da endo, na área da dentística. É claro que, quando precisa, às vezes a gente faz alguma coisa dentro da endo, né? E também eu sou bolsista de pós-doutorado. Eu estou fazendo meu pós-doutorado com uma bolsa do CNPq, então estou fazendo mais ou menos as duas coisas ao mesmo tempo. Já peço desculpa a vocês caso o meu filho cachorro comece a latir, porque às vezes passa alguém no corredor aqui do apartamento e ele, né, pode ser que aconteça. Então, é mais ou menos isso. Essa apresentação que eu trouxe para vocês hoje, ela é derivada da minha dissertação, da minha tese de doutorado. Então, eu peguei um pedacinho da minha tese de doutorado, que é essa aí, que tem esse título gigantesco, e trouxe um pedacinho dela aqui para vocês, para conversar hoje. O meu orientador era o professor Lund e o Evandro Piva, tá? E aí também, quando a gente estava conversando sobre o tema e tudo, a gente acabou, vocês me perguntaram como é que foi o meu doutorado sanduíche, como é que foi morar lá fora, então eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso também, tá, gente? A primeira coisa que eu queria, eu acho que se vocês quiserem me responder, alguém abrir aí o microfone, para eu não me sentir sozinha. Qual vocês acham? Eu já dei a dica aí nessa foto, né? Eu acho que ficou uma dica muito grande. O que vocês acham que é o maior problema da endodontia? O que vocês acham que causa os problemas endodônticos? Qual o motivo dos tratamentos endodônticos? Qual o motivo dos tratamentos endodônticos? O problema da endodontia, eu te dizer que é falta de professor. Perguntou. Não da endodontia da UFPEL, esse Deixa você voltar. Eu acho que ficou muito fácil, né? Eu acho que eu dei uma tendência. Alguém que não tá enxergando. Bom, o que vocês acham aí que é o maior desafio, né, da endodontia? Eu e a Exil, a gente é um pouco suspeita de falar disso, né, Exil? Porque eu sei que tu também gosta muito da microbiologia. E se a gente for parar para pensar dentro do tratamento endodôntico, por que a gente faz o tratamento endodôntico? Por que a gente trata? Porque ou a gente quer eliminar uma infecção, né? Ou a gente quer evitar uma infecção. Então, tudo na endodontia, ela gira em torno da microbiologia. E, às vezes, a gente não se dá muito conta disso, né? Às vezes a gente está lá na micro e fica assim, meu Deus, por que eu estou estudando todos esses micro-organismos? Misericórdia. Claro, tem outras doenças dentro da odontologia que estão relacionadas aos micro-organismos, né? Mas a endo, toda ela gira em torno da microbiologia. E aí eu já puxo uma sardinha para o meu lado, né? Toda a minha vida acadêmica, eu trabalhei dentro do laboratório de microbiologia. Então, por isso que ali na minha tese, né, o que culminou ali na tese foi falar de microbiologia, né? Mas então, e como é que a gente combate, né, como é que a gente combate essa infecção, né? O que a gente faz para combater a infecção? A gente faz, claro, o preparo químico-mecânico e entra com os antimicrobianos. E aí, às vezes, a gente esbarra em alguns problemas, né, quando a gente fala de antimicrobiano, porque pode causar resistência, pode causar algum problema, ele é muito tóxico, ele não é tóxico, tem toda uma
reflexão a respeito dos usos dos antimicrobianos, das soluções irrigadoras, enfim, né? Temos toda essa discussão. Mas então segura aí essa reflexão aí, esse inicial que eu dei para vocês, para a gente poder entrar no tema propriamente dito da tese, né? A gente sabe que a cárie dentária, ela é muito prevalente em crianças e adultos jovens, né? Assim como os traumas. Por isso que também, se a gente for pensar no que eu falei para vocês, de evitar, né, ou combater a infecção. Se a gente for pensar num dente que já está infectado, talvez por uma cárie, por uma fratura, e um trauma também que às vezes vai levar a uma necrose do elemento dentário. E ali atinge mais ou menos 25% das crianças e 33% dos adultos jovens, essas condições, né, de saúde. E quando a gente tem isso numa faixa etária muito jovem, né, que são essas crianças e os adultos jovens, ela pode levar a uma necrose pulpar, né, e aí talvez o tratamento que vem, assim, na nossa cabeça é a necropulpectomia, né? E aí, dentro dessa faixa etária, a gente encontra muitos dentes permanentes, né, com risogênese incompleta. A risogênese incompleta, não sei se todo mundo já chegou a saber do que se trata, é bem ali o que o nome diz, né? A raiz, ela não está completa, a formação do ápice, ele não está completamente fechado. E é mais ou menos isso daqui que a gente vê radiograficamente, né? A gente vê um dente que ele tem paredes finas, ali as paredes da dentina ainda, elas não estão totalmente completas, né? Por quê? Porque tem um desenvolvimento incompleto. E a necrose, ela vai interromper esse desenvolvimento da raiz. Nesse sentido, a gente tem duas opções, hoje em dia, né, a gente tem duas opções que são mais realizadas dentro dessa alteração clínica, né, desse problema clínico, que é a apsificação e a revascularização. A apsificação, não sei se vocês lembram mais ou menos, vou falar bem resumido para vocês. A gente faz como? A gente usa alguma medicação à base de hidróxido de cálcio ou MTA, faz uma limpeza, né, desse dente, desse elemento, e aí a gente quer que o que aconteça? A gente quer que aconteça uma indução de uma barreira de um tecido mineralizado bem ali no ápice do dente, né? Só que, qual que é o problema? É um processo demorado, é um processo que o paciente tem que ir no teu consultório, fazer troca de medicação e tudo. Esse dente vai ter ainda as paredes finas, então ele tem mais probabilidade de fraturar. Então, é um processo um pouco moroso, né? A raiz, como eu falei para vocês, continua frágil, e isso diminui a sobrevida desse elemento dentário em questão, e a gente já tem vários estudos que mostram isso. Nesse sentido, surgiu, então, a revascularização, que é baseada nos pilares da endodontia regenerativa, que é um quê? É um conjunto de procedimentos de base biológica, que ele visa um curativo biológico desse dente que está com ápice incompleto. Então, basicamente, quando o dente está necrosado, ele vai, então, ser limpo, né, vai colocar uma medicação ali dentro, essa medicação depois vai ser removida, é estimulado um coágulo sanguíneo ali dentro do elemento dentário, e esse coágulo, ele é fechado e é deixado ali dentro para o dente conseguir fazer uma regeneração de algum tecido vital. E aí, essa medicação que a gente coloca ali dentro, ela é para combater a necrose. Lembra que eu falei lá dos micro-organismos, né? E como é um dente que tem uma parede muito fina, a gente não pode fazer uma instrumentação igual a gente faz num dente normal. Então, geralmente, o que se faz? Faz uma limpeza das paredes sem ficar raspando elas, e aí a gente coloca a chamada pasta triantibiótica, que ela é formada de ciprofloxacina, metronidazol e minociclina. Ou a pasta diantibiótica também, que não tem aminociclina. Porque já foi relatado na literatura que essa pasta, principalmente com a aminociclina,
ela não tem biocompatibilidade, né? E ela altera drasticamente a sobrevivência das células ali naquele ambiente onde ela foi usada. Então, ela acaba, ao invés de ser um procedimento que vai induzir a regeneração ali de um tecido vivo, ela acaba impedindo um pouco essa regeneração. E, por causa disso, algumas pessoas têm substituído essa pasta por uma pasta de hidróxido de cálcio. Mas, mesmo assim, o hidróxido de cálcio ele não tem uma capacidade de desinfecção tão grande quanto a pasta triantibiótica. Pensando nisso, a gente, então, durante a minha tese, né, e também um pouco baseada no que a gente faz ali no IEON e o que algumas pessoas têm publicado na literatura, a gente pensou em desenvolver uma medicação que fosse à base de clorexidina. Por quê? Porque a clorexidina ela é um antisséptico que é utilizado em várias áreas da medicina, em vários produtos do mercado. A gente tem sabão de clorexidina, a gente tem shampoo de clorexidina, material para desinfecção de mão em bloco cirúrgico com clorexidina. Então, é um material que ele é amplamente utilizado em qualquer área da saúde, né? Pelo seu poder antisséptico. Ele tem um amplo espectro de ação, então se a gente puxar ali o nosso conhecimento de antimicrobianos, né, de antibióticos, de farmacologia, a gente vai ver que ele tem um amplo espectro, ele pega muitas bactérias, ele mata muitos fungos e bactérias, e essa ação dela também, ela tem a substantividade, vocês vão ouvir bastante falar disso, porque ela se adere nos tecidos, né, porque ela é formada de aminas secundárias protonadas, então ela é carregada positivamente, então ela se adere e fica ali um bom tempo naquele tecido. No entanto, ela tem uma biocompatibilidade relativa, o que é isso? Quanto maior a concentração, menos biocompatível ela é. Então, essa biocompatibilidade, ela pode ser modulada pela biodisponibilidade do fármaco. Para isso, o que a gente pode fazer? A gente faz uma funcionalização dela, a gente modifica essa clorexidina, colocando ela dentro de um sistema de entrega. Por exemplo, se vocês fossem... Vamos pensar assim, ó. Se vocês recebessem vários socos, assim, né? Então, tipo, tu vai sentir bastante, né? Mas se você recebe um hoje, outro amanhã, outro depois, aquele dano fica menor, né? Então, é a mesma coisa. A clorexidina, se ela tem uma liberação controlada, ela vai ser menos tóxica às células. Pensando nisso, a gente pode fazer umas modificações e fazer com que ela seja liberada aos poucos para que ela seja eficiente, né, antimicrobiana e ao mesmo tempo biocompatível. Outro material também que na época eu estava estudando muito era a gelatina de metacriloil. O que ela é, tá? Vou falar português para vocês. É uma gelatina, todo mundo já viu gelatina, né? Essa gelatina ela é utilizada principalmente para bioimpressão, impressão 3D. E dentro desse material, a gente faz uma modificação nela, coloca na ponta ali da estrutura dela, a gente coloca um grupamento de metacrilato. Se vocês pensarem lá em materiais dentários, o metacrilato ele vai fazer com que o material seja fotopolimerizável. Então, a gente faz uma modificação da gelatina e ela vira um veículo fotopolimerizável, que a gente pode modificar ela para que ela possa fotopolimerizar. Como ela é natural, ela é altamente biocompatível e como ela é uma gelatina, ela é biodegradável e responsiva a MMPs. Voltando lá nos conhecimentos de histologia, né, as MMPs são as metaloproteinases de matriz. Quem está ali no segundo semestre deve estar com isso fresquinho na cabeça. Isso é uma coisa muito importante ali para a gente, para essa gelatina, né, e para ele atuar como um sistema de entrega de fármacos. E esse gel, ele pode ser, essa gelatina, a gente pode fazer virar um gel e pode aditivar de várias coisas.
Aí, por isso, a minha tese, uma parte da minha tese foi adicionar nesse gel nanopartículas que tinham a clorexidina. Por que as nanopartículas? Aquilo que eu falei da biodisponibilidade, né? Para ela ser liberada aos poucos. Então, para ela ter uma concentração boa, antimicrobiana, mas ao mesmo tempo não ser tóxica aos tecidos ali periapicais para promover uma regeneração naquele sentido. Então, o primeiro artigo da minha tese, ele está publicado nessa revista aí, e teve esse propósito, né, sintetizar e caracterizar um sistema de entrega antimicrobiano. O antimicrobiano, o que era? Era a clorexidina, né? On demand, que eu vou explicar isso para vocês, a partir de um hidrogel, que é o gelma, que é aquela gelatina que eu falei para vocês, que eu funcionalizei para ela ser fotopolimerizável. E a nanopartícula que a gente usou foi a aloisita, que é esse HNT aí. Então, a gente colocou a clorexidina dentro de nanotubos e colocou ela dentro de um hidrogel, que aí a gente conseguiu uma liberação controlada dela para ter essa biocompatibilidade. A gente fez várias caracterizações disso, caracterizou essa foto aqui, eu acho muito legal, ó, que ela mostra os nanotubos de aloisita e o tamanho, ela tem 800 nanômetros. A gente fez isso com microscopia de transmissão. Então, dentro dessa aloisita, a gente colocou a clorexidina e aí fez todo isso feito através de um processo, de uma metodologia que já é pré-definida, e depois a gente sintetizou esse hidrogel, do jeito que eu falei para vocês, né? Uma gelatina, basicamente, que foi colocada um grupamento metacrilato para formar o gel. Depois que a gente formou esse gel, a gente colocou a aloisita em várias concentrações nesse gel. E aí fizemos os corpinhos de prova. Quem já trabalhou no laboratório, né? Quando a gente vai testar algum material novo, a gente tem que fazer vários ensaios, né? Vários tipos de teste. Então, a gente testou, fez os corpinhos de prova, aí a gente fez várias caracterizações. A gente viu a morfologia a gente viu através da microscopia eletrônica de varredura. A gente viu quanto de clorexidina que esse material estava liberando nessas concentrações diferentes. A gente viu a degradação desse material. A gente testou também a sorção, a compressão, como é que esse material ele sobrevive quando ele é comprimido, né? Porque a gente tem forças mastigatórias, né? E a ação antimicrobiana. E aí, quando a gente foi ver a ação antimicrobiana, como é que a gente fez isso? A gente colocou o corpinho de prova do hidrogel com as várias concentrações dentro de uma aguinha, né? Que é, no caso, uma solução de água estéril destilada. E aí a gente deixou vários dias e foi coletando. Em vários tempos, a gente coletava um pouquinho dessa aguinha e congelava. Depois de um tempo, a gente pegou essa aguinha que a gente tirou dali e colocou e testou contra vários micro-organismos que são comumente achados na cavidade oral. Só que não teve ação antimicrobiana. O hidrogel que a gente achava que ia bombar, que ia ser maravilhoso, que ia ter ação antimicrobiana, ele não teve. E uma coisa que a gente percebeu é que esse hidrogel ele não se degradou dentro dessa água. Então, depois de um tempo pensando, qual que é a conclusão que a gente chegou? Que a clorexidina não estava saindo do hidrogel, não estava sendo liberada. Por isso que não teve ação antimicrobiana. Depois de um tempo estudando e olhando, né? Lembra que eu falei para vocês lá antes que a clorexidina, que o hidrogel, ele é responsivo a MMPs? A colagenase, ela é da família das MMPs. E a colagenase, ela está presente nas lesões periapicais. Então, lendo outros artigos, a gente percebeu que a degradação desse hidrogel, ele se dá através da colagenase. E tem vários ensaios de biodegradação que é com colagenase. Então, a gente teve a ideia de fazer essa coleta com a colagenase adicionada nessa aguinha. E aí a gente fez a mesma coisa. A gente colocou ali os corpinhos de prova em contato com a água, né? Aí agora sim, com a colagenase,
fez as coletas. Depois que a gente coletou todo esse tempo, a gente plaqueou, e aí tá a foto do ensaio real, tá, gente? Essas plaquinhas aí são placas de Petri, que a gente semeia o micro-organismo, e aí a gente mede o halo que ele faz, o quanto que ele inibe. E aí, sim, quando a gente colocou a colagenase, quando a gente quebrou esse hidrogel, né, degradou ele, a gente viu que teve, sim, ação antimicrobiana. E isso pra gente foi muito legal, né? Aí também a gente fez ensaios de biocompatibilidade. Depois disso, a gente fez alguns ensaios antimicrobianos mais... que fosse um desafio um pouco maior, porque o halo de inibição, ele é uma metodologia inicial para a gente ver inicialmente se o material está sendo antimicrobiano ou não. E aí depois a gente faz alguns ensaios mais complexos, como esse teste de contato direto, e também através do biofilme, que aí a gente coleta a saliva de uma pessoa, coloca esse material em contato com a saliva, que tem vários micro-organismos, por isso biofilme de microcosmos. A gente cresce nos dentinhos, faz uns slices ali de dente, para a gente ver se o nosso material está inibindo aquela formação, se está matando aquele biofilme ou não, tá? E aqui, mais ou menos, tem como é que a gente vai fazendo esse ensaio. Outra coisa também que a gente fez foi um ensaio de biodegradação e biocompatibilidade em vivo. Então, a gente pegou os ratinhos, né, colocou esse hidrogel de forma subcutânea nos ratos, né. E aí, colocamos esse hidrogel e tiramos depois de 7 dias e de 14 dias, para ver como é que esse material se comportava. E aqui, para vocês, eu trouxe uma análise do hidrogel, para vocês verem, para vocês conseguirem visualizar, né, os nossos resultados ali, que eu mostrei para vocês. O gelma, esse hidrogel, ele tem uma distribuição de poros, não sei se vocês conseguem ver ali, esses porozinhos, eles são propícios à população de célula. Então, a célula, ela consegue se aderir ali por causa desses poros que eles têm. Então, ele vai ajudar na regeneração dos tecidos, na adesão e na migração das células ali nessa estrutura do hidrogel. A gente conseguiu perceber que teve uma liberação controlada de clorexidina ali, né? E também, claro, teve a adição de aloesita ali com hidrogel, né? Ela teve uma modificação na taxa de absorção que também é relacionada às propriedades de adesão celular. Então, se o hidrogel ele não tem muita água, a célula acaba morrendo. Então, a gente teve uma absorção boa de água, né, segundo os resultados. Com relação às propriedades mecânicas, também teve uma maior adição de propriedades mecânicas, mas nada significativo que mudasse ali a conformação do hidrogel. Por que isso é interessante, tá? Porque o hidrogel, ele já é usado como algo muito biocompatível. Então, se a gente tivesse visto alguma mudança muito grande, aí seria ruim. Mas como não promoveu muita mudança significativa, foi bom. E aqui eu trouxe para vocês o resultado da micro. Aqui é do halo de inibição. Então, a maioria das bactérias que a gente testou, em todos os tempos, elas tiveram redução da atividade antimicrobiana, com exceção da Candida albicans, que ela é um pouco mais difícil, então tiveram alguns grupos que a gente não conseguiu inibição, né? E do Fusobacterium nucleatum também. Mas o resto, todos eles mostraram algum tipo de inibição. Com a biocompatibilidade, quando a gente olha lá as normas de biocompatibilidade, para dizer que o material é biocompatível, ele tem que ficar acima de 70% de viabilidade celular. Então, o que a gente percebe aqui? Que o material mais concentrado é esse Bordeaux aqui, que é 5% de aloesita com 20% de clorexidina, tá? Então, ele teve aqui, nos primeiros dias, ele se mostrou um pouco citotóxico, né, abaixo ali de 70%, mas todos eles ficaram praticamente acima de 50%, o que
diz, né, mostra, aponta que o nosso material ele é biocompatível, tá? Também com relação ao teste de contato direto, a gente vê a ação antimicrobiana, e o mais interessante aqui é que a gente não vê diferença entre o 5% e o 10%, entre o 10% e o 20%, e ali a gente viu que o 20% foi citotóxico, né, um pouco mais citotóxico, então a gente escolheu essa concentração aqui para ser utilizada nos outros ensaios, que foi o ensaio de biofilme e também o ensaio de biocompatibilidade em vivo. Esse ensaio de biocompatibilidade, ele é muito valioso e muito interessante, porque o que ele mostrou para a gente, né? Que mesmo adicionando a clorexidina, a gente não vê uma infiltração grande de células inflamatórias e nenhuma célula gigante de corpo estranho. Então, quem está ali fresquinho no segundo semestre vai se lembrar que as células de corpo estranho, elas vão degradar um material que não está ali, né, alguma coisa que não era para estar ali. E a gente não viu isso, a gente não viu essa reação inflamatória gigante. Muito pelo contrário, a gente viu crescimento de vasos sanguíneos, aonde está apontado aqui, ó, a gente consegue perceber que teve formação de vasos sanguíneos, uma formação homogênea, e isso é muito bom, porque quando a gente pensa em materiais utilizados para regeneração, a gente sabe que a minociclina, ela impede a angiogênese, né? Então, se a gente for pensar que a gente quer regenerar, a gente tem que ter vasos, a gente tem que ter um suporte sanguíneo, né? Então, o nosso material, ele não induziu uma reação inflamatória muito grande e ele também teve uma indução de angiogênese. E aí, voltando lá no começo que eu falei para vocês com relação ao gelma, que ele é biocompatível, biodegradável, a gente conseguiu modificar esse gelma, deixando ele ainda biocompatível. E vocês lembram que eu falei que ele é responsivo aos MMPs? Então, lembra que eu falei para vocês lá no começo que o objetivo do tratamento endodôntico é remover as bactérias, os fatores de virulência? Então, se a gente pega ali os trabalhos que falam das lesões periapicais, a gente vai ver que tem a liberação das MMPs dentro das lesões periapicais. E o nosso material, quando a gente viu lá, lembra que eu falei para vocês na micro, quando não tinha colagenase, ele não liberou clorexidina. E quando tem a colagenase, ele libera a clorexidina. Por isso que a gente fala que a gente fez um material que ele é um demand. Se a gente for parar para pensar, um demand é o quê? É quando necessário, né? O que acontece? O nosso material, se ele está dentro do canal do paciente, né? Claro que a gente não fez esse tipo de teste, são cenas do próximo capítulo. Mas quando tem uma lesão periapical e esse material tá ali, ele vai ser degradado. Quando não tem a lesão periapical, ele não vai se degradar, ou vai se degradar muito mais lentamente. Porque os níveis de colagenase dentro da doença periapical, eles aumentam ali. E quando não tem doença periapical, esse nível de colagenase, ele abaixa e é quase nulo. Então, por isso que a gente fala que o nosso sistema de liberação de drogas, ele é clinicamente adequado, principalmente para os casos de regeneração com necrose, porque a gente colocaria, a ideia do material, então, é fazer um material que ele só vai liberar a clorexidina quando for necessário dentro do organismo. Então, a gente desenvolveu um sistema de entrega de drogas inteligente, que ele só libera quando tem infecção, quando não tem infecção, não libera. Eu costumo falar com o pessoal que a gente é quase a descoberta da penicilina, né? Foi muito acidental. A gente não pensou nisso no começo, mas porque deu errado o ensaio lá na micro, a gente chegou nessa conclusão, né? Claro que não é tão relevante, né, gente? Por favor. Aqui tá mais ou menos um resumo, eu trouxe para vocês essa fotinha, então, dos hidrogéis aqui, essas bolinhas, elas são, o hidrogel é uma foto real desses hidrogéis, né?
E aqui eu trouxe para vocês um resumo do que a gente fez, das caracterizações e de como que seria a aplicação clínica, então, desse material. Injetar o material dentro de um dente com ápice aberto, com essa realidade de lesão periapical, fotopolimeriza ele, fecha ele, e aí a gente espera ter, então, uma indução depois, né, da regeneração, para usar ele ali na endodontia regenerativa. Então, as considerações finais que a gente tem aqui para investigar que a gente tem que investigar mais essa atividade antimicrobiana, a gente tem que ter, uma coisa tem que estar muito certa na nossa cabeça, que os estudos laboratoriais, eles são estudos preliminares, iniciais, a gente não pode, assim, no meu estudo deu isso, então vai dar certo, não é assim, tá, gente? A gente tem que ter isso bem em mente, assim, nem sempre isso vai ser uma coisa que vai virar um produto, ou a gente não pode extrapolar o modelo que a gente fez ali de biofilme, mas, claro, se a gente faz modelos mais complexos, a gente testa em animais, testa em seres humanos, aí sim a gente consegue predizer mais o comportamento desse material. Mas, dentro do laboratório, dentro dos estudos in vitro, a gente teve resultados muito bons, o que já é um começo. Aqui estão as minhas referências, e vocês tinham perguntado, né, como é que foi lá no doutorado de sanduíche, e eu trouxe para vocês umas fotos lá do laboratório, de como é que era. Essas pessoas aí, elas eram do meu laboratório, e aí que eu queria compartilhar também essa experiência com vocês. Cada uma de um lugar do mundo, a gente tem brasileiro aí, a gente tem uma moça da Arábia Saudita, a gente tem palestino, China, Índia, Turquia. Então, é uma experiência incrível. A gente conhece gente de todos os lugares, culturas de todos os lugares, é bem interessante. E o laboratório que eu estava era muito bom, assim, a minha primeira experiência nos Estados Unidos foi ver neve, e aí eu fiquei, meu Deus, que maravilha, neve, ai, que lindo. Aí no segundo dia, neve de novo, no terceiro dia, neve, e aí a gente já fica assim, então, neve, você não consegue andar direito, você não consegue nada, você sente o frio do caceta. Então... escorrega. Você cai, você escorrega, mas é lindo, é lindo, é lindo. Mas no quarto dia você já tá xingando a bendita neve. Outra coisa também que eu achei muito fofo lá, eu morava numa casa que ela ficava na metade do nível, assim, era tipo eu não sei, é tipo, a rua ficava na minha janela, né? E aí eu conheci os esquilos, gente, foi muito legal. Eles iam na minha janela e eu dava amendoim para eles, o quê? Só para eles irem na minha janela, que eu achava eles muito fofos. Mas se um dia vocês verem o esquilo, não toque. Eu descobri que eles têm muita doença, é tipo um pombo no Brasil, né? Basicamente. Fica a dica. Uma coisa muito legal que tinha lá na Universidade de Michigan, todo ano, eles sempre tinham algum evento acontecendo dentro da faculdade de odontologia. E esse evento aí, eu achei muito legal, que ele era um evento contra o suicídio, contra a depressão. Então, a gente tinha umas plaquinhas, essas plaquinhas de madeira, e aí a gente escrevia recados, e as pessoas, você escrevia um e você pegava um. Então, era bem legal, assim, recadinhos encorajadores. Eu fiz o meu recadinho, ó, tá bem aqui no meio. Deixei o meu recadinho ali. E eu achei bem legal isso, assim, ó, sempre ali no espaço de convivência tinha alguma coisa, algum evento acontecendo, era bem legal. Vamos dar essa ideia para o espiritualidade? Meninas de espiritualidade. Gente, muito legal, né? É um mural. Fazer isso na nossa odonto. Pois é, eu achei muito legal. E aí você passa, coloca e escreve na plaquinha e deixa ali o recado para alguém, às vezes, que está se sentindo mal, alguma coisa. Eu achei muito, muito, muito legal. Muito show. Take one, live one. Pode ser criativo anônimo, né? Pode ser com nome. Sim, sim.
E vamos fazer, pessoal, lógico, nós não estamos presenciais agora, mas quando voltar, a Ju ajuda a gente pra gente montar. Vamos fazer. Não, com certeza. Aí eu achei assim, ó, incrível. No espiritualidade, mas isso daí vai ser muito legal. Viu, menina? Espiritualidade, estão aí para ir novos. Tem novos orientados também, né? E também. Muito bom. Isso aí, Jordana. Dá uma força aí, Jordana. E aí, lá na cidade, a Universidade de Michigan, ela fica em Ann Arbor, né? E a cidade é lindíssima, os prédios são lindíssimos. Aonde eu ia era um flash, gente. Eu tirava foto de tudo, eu nem pude deixar todas as fotos aqui, porque senão eu ia falar a noite inteira, porque é um ano de fotos, né? Mas era muito lindo, assim, as ruas eram bem limpas, claro, tinha a questão das árvores ali que sujavam um pouco a rua, mas no geral era tudo muito limpo. Isso daqui é a biblioteca, é uma das bibliotecas da universidade. Eu até coloquei no Instagram essa foto, porque eu achei muito linda a biblioteca. Parece que você está dentro do Harry Potter. Muito, 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 muito lindo. A arquitetura dos prédios e tudo é muito legal. Me diverti bastante, aproveitei bastante. A universidade, ela tinha vários prédios, tinha museus, tudo abertos. Boy, vem cá, vem cá. Tinha tudo aberto para a gente poder fazer visitação. Muito, muito, muito legal. Uma universidade assim, maravilhosa. Essa cena aí é aquela questão da neve que eu falei para vocês. Não bastasse eu pegar todo o inverno de neve, a gente passou por um vórtex polar. E aí, nesse dia, tava menos 30 graus. Eu achei que eu ia morrer de frio. E aí, a gente não podia sair mais de 10 minutos na rua. Vem cá, vem, filho, vem cá. Vem cá, meu amor. Pronto. A gente não podia sair mais de 10 minutos na rua, porque senão causa necrose, né, dos tecidos. Então, eu tive que sair na rua para sentir o frio. E esse daí foi o resultado, gente. Só dava para ver os olhinhos assim, porque congelava até as lágrimas, de tão frio que era. Michigan faz divisa com o Canadá. Mas, na primavera, a cidade é linda. Linda, linda, linda. Tem flores para todos os lados. Isso daí é na rua, gente. No meio da rua tem flor. E tem tudo quanto é tipo de flor. Tem tulipa, tem de tudo, assim, ó. É incrível. É muito lindo. A cidade vira outra coisa na primavera, assim, ó. Muito lindo. Isso daí é um local da universidade que eles têm uma plantação de peônias. Peônias é uma flor que eu descobri depois que não existe no Brasil, essas aí. E elas têm vários tipos e tudo. E aí você pode visitar, tem várias visitações dentro da universidade que é de graça. E esse daí era um deles que era de graça. Eu também fui ver a mudança do outono para o inverno, que é a mudança das folhas lá em Michigan é uma coisa muito tradicional, que as pessoas vão lá para os matos, porque as árvores, elas trocam de cor, e é muito, muito, muito lindo, assim, lá é muito arborizado, é muita, muita, muita árvore. Isso daí essa foto foi de um passeio que eu fiz nos Grandes Lagos ali, né? E para a gente ver a mudança da cor das folhas, né? E é muito maravilhoso, assim, ó. E, gente, sério, é mais lindo ao vivo. É um negócio que parece que alguém passou um marca-texto, assim, nas folhas das árvores. É incrível, assim, ó. Muito lindo. Isso daí, por exemplo, era uma árvore na frente do supermercado. E eu passava assim, eu ficava, meu Deus do céu, que coisa mais linda, assim. Parecia que alguém, na foto, não mostra o tão bonito que é. Muito, muito, muito lindo mesmo. E tipo, muita qualidade de vida, assim, a gente só vê as ruas, são todas calçadas, não tem, é muito engraçado, né, não tem calçada quebrada, não tem fio no poste, os ônibus, eles funcionam muito bem, eles passam na hora certinha, cravada. Eu tive a experiência completa, até do coral da igreja eu participei no Natal, sabe aqueles corais de igreja, assim, que o povo canta? Até isso eu participei, gente, foi incrível. Eu tive todas as experiências possíveis, fiz boneco de neve. Esse daqui é o professor Botino, que era o meu supervisor lá nos Estados Unidos, ele é brasileiro.
Mas ele já tá lá nos Estados Unidos há anos, então ele é praticamente americano, né? Nem é mais brasileiro. E aqui era o apartamento onde eu aluguei e onde eu morei lá. Aqui mais uma foto do laboratório, da gente fazendo aqui no Biotério, fazendo os ensaios em vivo. E aqui no laboratório também, quando o professor Lund também foi fazer, na época ele era meu orientador também, e ele fez o pós-doc dele lá também, não com o professor Botino, com o professor, mas ele foi para Michigan também. Logo quando eu estava vindo, ele chegou. E aqui, mais umas fotos nossas lá. O Natal, gente, maravilhoso lá, as luzinhas, toda a cidade iluminada, é incrível, é muito, muito fofo, muito lindo. Espero que vocês tenham curtido. E é mais ou menos isso. Falei um pouquinho de pesquisa e um pouquinho da experiência, como é que foi lá. Espero que vocês tenham gostado. Muito legal, Ju. Eu andei passeando por fora do país e vi também muitas coisas assim na vida, e a gente pensa, aquele nosso país que a calçada tá quebrada. Gente, é incrível, porque você começa a perceber coisas que você não percebia antes, né? E aí, quando eu cheguei, da primeira vez que eu vim para o Brasil, que eu vim no meio do doutorado, né, a CAPES me deu 6 meses de bolsa. E aí eu voltei para o Brasil e o meu professor de lá me contratou como pesquisadora da universidade lá. Então, eu voltei para lá, né. A primeira vez que eu vim e eu andava na calçada, eu ficava assim, gente, as calçadas lá não são quebradas. Ou melhor, tem calçadas, porque tem lugar no Brasil que não tem calçada, né. Gente, sério. A qualidade de vida é outra, né, Ju? São detalhes que a gente nunca... A gente não conhece, né, outra realidade. Quando a gente conhece, a gente fica chocado. A população tem outra educação. Por isso que tudo funciona, que o ônibus chega na hora, que as coisas acontecem. Gente, uma coisa... A população tem outra educação. Uma coisa que eu percebi, tá? Eu não sei se é sistema educacional, eu não sei o que é. Mas eles são muito, assim, eles são bem pragmáticos, assim. Então, se aquilo ali não é para fazer, não é para fazer. Se não é para ser daquele jeito, não é daquele jeito. Então, o Brasil tem um jeitinho brasileiro que às vezes é bom, mas às vezes não é bom. É que assim, Ju, quando a gente vai criar um filho, uma filha, a gente não pode, por exemplo, e isso é para o ser humano, né? Flexibilizar demais. O próprio ser humano, o pequenininho, o teu filho, ele solicita que você dê limites. Então, se você não dá limite para o teu filho, ele vai ficar um filho sem limite. Assim é ser humano como um todo, como população. Nós, seres humanos, necessitamos de limites. Nós precisamos ter limites, né? A segurança em si tem que nos oferecer esses limites, senão a gente extrapola como ser humano. Por isso que a nossa educação é uma porcaria. Gente, é muito estranho. Assim, vamos fazer um jeitinho ali, entendeu? Coisa do brasileiro. Teve uma vez que eu achei que tinha uma luva caída no chão. E aí eu coloquei ela na muretinha da faculdade. E eu passei 5 dias por aquela luva, gente. E ela continuava ali. E eu fiquei assim, gente, não é possível. Ficou ali. É incrível, assim, ó. Várias coisas que funcionam. O supermercado lá todos os supermercados são aquele que tu passa, sabe? Tipo, tu mesmo passa. E não tem ninguém cuidando ali, não tem ninguém. E eu ficava assim. É outra cultura, outra educação, outro tudo, assim. É que a gente do país aqui, nosso país é uma criança ainda. É um choque cultural. É muito choque cultural, assim, né? Tá pegando um país muito mais antigo, que a gente fala, mas na Dinamarca, mas a Dinamarca tem quantos anos de vida aqui, entendeu? É um país muito mais idoso, e o nosso país ainda é bebê, então tá aprendendo agora, então, não dá para comparar, não é só o tamanho, porque o tamanho, a Rússia é maior do que a gente. Não, o próprio Estados Unidos, né? Nosso país é muito bebê ainda. E as pessoas que estão dentro dela são pessoas que ainda pensam como seres humanos bebê. Sem contar que a nossa descendência são das pessoas que vieram da Europa. Então, nós somos filhos de ladrão, netos, né? Netos, bisnetos e tataranetos de ladrão, de fugitivos, enfim, né? E os Estados Unidos não, né? Uma realidade totalmente ao contrário, né?
Todos nós. Então, a colonização é totalmente... a outra colonização, outra... E a colonização foi feita com outro objetivo também, colonizar um país para ter um país bom, né? Como da Reino Unido, a Austrália ama a rainha, né? É diferente, o objetivo foi outro, foi colonizar para tirar tudo que podia tirar, dos espertos. A gente segue ainda com essa memória da colonização. Não sei quando isso vai acabar, né? Provavelmente não tão cedo. Mas é que tem atrás de todo o conceito de a nossa cultura, a educação, tem atrás disso todo um outro conteúdo, outro contexto, até mesmo da colonização, né? Sim. E isso vai para dentro das nossas universidades, todas, né, das universidades, vai para dentro das nossas casas, isso vai em tudo. No país, tudo, em tudo. Vai em tudo, não tem como. Mas foi muito legal você falar sobre isso, e eu quero só perguntar uma coisa da parte da pergunta, né? Vamos entrar um pouco na clorexidina lá. Qual era a concentração da clorexidina que você usou, então? Então, eu coloquei, dentro dos nanotubos, eu coloquei 10% e 20%. Tá, mas é bastante alto, né? Então, na verdade, até que não. Por quê? Porque esse nanotubo, né, ele ficou, por exemplo, com 20%, né? Só que quando eu coloquei ele no hidrogel, eu já coloquei ele a 1, a 2 e a 5%. Então, peraí, a minha pergunta é essa. Peraí, a minha pergunta é... O nanotubo tinha 10 e 20. Mas dentro do hidrogel, eu peguei essas duas concentrações e coloquei a 1, a 2 e a 5. Então, ele ficou bem mais diluído que o principal, vamos dizer assim. Isso. E aí, quando a gente faz a funcionalização nanométrica, essa concentração de biodisponibilidade, ela não é a mesma coisa. Eu não posso falar que lá tem 10% de clorexidina, mesmo que eu tenha feito a funcionalização, porque tem uma curva ali de quanto que você funcionalizou. Não quer dizer que tinha 10%, apesar de eu ter usado uma solução de clorexidina 10%. Não sei se foi clara. Ela dilui, então? Ela fica mais diluída. Tá. E aí você não consegue captar pH-metros de... E aí, por isso, a gente fez um ensaio de liberação, e aí ela ali tem tantos microgramas por ml. Então, é uma concentração bem baixa que sai ali da clorexidina, mas mesmo assim ela foi efetiva contra os micro-organismos e não morreu de biofilme. Assim, a Candida albicans é um fungo, ele realmente é um micro-organismo que normalmente a gente encontra, em casos de ferimento odônticos, então ela tem mesmo um pouco, porque ela é fungo também, O fecalis também é um micro-organismo, né, é uma bactéria, tá? Coco positivo, gram positivo. Ele também tem, inclusive, o hidróxido de cálcio não tem um efeito adequado. Não tem efeito sobre. O legal de você falou da fusobacterium nucleatum. O fusobacterium nucleatum, ele está presente muito nos casos de abscessos endodônticos, tá? Então, nas minhas teses, eu fiz mestrado e doutorado com microbiologia endodôntica. Na verdade, essas bactérias, elas foram escolhidas e compradas a dedo, porque quando eu cheguei lá no laboratório do Botino, ele não trabalha com microbiologia e ele não tem laboratório de microbiologia, porque o laboratório dele é totalmente de células. Então, eu pedi o acesso para um outro professor lá, de microbiologia, que era o professor Feno, né, o Christopher Feno, que ele trabalha muito com espiroquetas, treponema denticola, mais nessa parte. E eu comprei essas bactérias para poder utilizar elas que tivesse uma relevância endodôntica, né? Agora eu vou ter que fazer uma pergunta. Você fez tudo isso lá? Nada na UFPEL? Nada no Brasil. Tudo isso que eu fiz lá. Laboratórios em condições financeiras para desenvolver uma pesquisa desse quadro, a não ser que você esteja dentro da Unicamp, como eu estava. Olha, deixa eu contar uma coisa. Quando eu estava no doutorado, e eu acho que também, talvez um pouco pela influência ali do IEOL, né, eu gostei muito, eu me apaixonei pela clorexidina, né? Eu gostei muito de trabalhar com a clorexidina.
eu acho muito mais confortável, não tem perigo de extravasar, não tem... Enfim, né? N razões, tá? Me apaixonei, adorei usar a clorexidina. E eu pensei assim, gente, naquela, né? Tava entrando no doutorado, tenho que pesquisar sobre isso. E aí, quando eu entrei no doutorado, eu comprei uma clorexidina pura da Sigma, importei a clorexidina em janeiro. A clorexidina chegou para mim, Exil, em novembro, quando eu estava embarcando para os Estados Unidos. Nossa Senhora do tempo. Sim. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, a minha ideia era levar o material já funcionalizado para lá. Detalhe, não era pandemia. Não era pandemia, não era. Não, estava tudo normal. Na verdade, eu cheguei junto com a pandemia no Brasil. Isso é legal, né? Sim, mas enfim. O material importado é de mais de 6 meses. Eu trabalhei com material importado também. E praticamente tudo em materiais é importado, né? Quase nada é feito no Brasil. Aí, quando eu cheguei lá, eu encomendei a clorexidina na quinta-feira, de um dia qualquer. Ela chegou na segunda para mim. É outra vida de pesquisa. Então, assim, ó, esse projeto, na verdade, lá nos Estados Unidos, eu fiz na base, assim, ó, de uns 20 projetos. Porque eu precisava do material, eu comprava, eu tinha. Outra realidade também, né? Eu quero tal reagente. Tá lá. Se não tivesse no dia seguinte, estava um dia depois, poucos dias depois. Então, eu pude desenvolver em um ano. Esse projeto é enorme, é gigante. Essa revista, acho que ela tem fator de impacto 8. Na odontologia não existe revista com esse fator de impacto. Materials, eu vi ali, eu procurei. Então, é um negócio assim, ó, que é outra realidade. É que assim, por exemplo, na Unicamp a gente tem um pouco mais de acesso, tá? Sim. Fiquei lá anos, depois eu fiz pós-doutorado lá. A gente tem um pouco mais, tem mais laboratórios, tem mais condições de pesquisa, entra um pouco mais de verba, porque a universidade é estadual. Então, a própria financiadora lá, né, a FAPESP, é outra coisa, é outra vida. Até a bolsa do pessoal. Eu morei com uma guria nos Estados Unidos que era bolsista FAPESP. Até a bolsa dela era rica. Eu falava, Esther, tu é rica, tu come salmão. Eu tô aqui com carne moída. Entendeu? Até isso, sabe? Tipo. É a bolsa ouro do país. Eu fui bolsa. A FAPESP é maravilhosa, gente. É outro nível, né? São Paulo, assim. Fora, né? Ela, né? Não dá para fazer. Fora, assim, o padrão não tem. A medida não tem como você comparar. A questão de equipamento, de disponibilização de financiamento, tudo, né? Então, realmente, tem muitas coisas que dá para fazer, mas ou em São Paulo ou ali no Rio também, tem a COP também ali no Rio, que dá para você fazer bastante coisa. Tem muito financiamento de Petrobras, né, toda essa função. Mas é isso, tipo, a minha experiência, todo mundo que me pergunta fala assim, vale a pena? Putz, para mim vale muito a pena. Eu consegui fazer 1000 coisas. Eu ainda estou terminando de escrever papers e trabalhos de coisa que eu fiz lá. Mas, é claro, a experiência é de cada um. Essa guria que morou comigo, por exemplo, ela não curtiu muito a experiência, mas... E tem também gente ali na UFPEL que não curtiu e tudo. Mas, assim, eu curti muito, assim, simpatizei bastante com o meu orientador lá. Então, todo mundo que me pergunta, eu falo que vale super a pena. Essa é a conclusão, a minha conclusão é essa, vale muito a pena. Culturalmente, na pesquisa, tudo, tipo, tudo eu acho que valeu super a pena. O Mick tá me dizendo aqui que nós temos 5 minutos, né? Já apareceu um reloginho aqui. Uma coisa para você acha que a gente vai conseguir, vocês vão conseguir colocar isso é o que você disse, não dá para extrapolar para a clínica ainda, tá muito cedo, você tem que trabalhar mais. Vocês vão conseguir, porque, por exemplo, eu vi que você trabalhou com rato. Aqui, eu ia te perguntar, você trabalhou com rato? Onde é que você trabalhou com rato? Que eu não consigo trabalhar com rato nessa UFPEL. Você trabalhou com... Onde? Quem eu não consigo trabalhar com isso nessa UFPEL? Estou dizendo isso porque depois eu sou cobrada, porque que eu não tenho pesquisa dessa qualidade. Gente, quero fazer pesquisa em ratos. E o professor, peraí, eu vou comprar. Semana que vem tá aí, pode fazer semana que vem. Eu comprei ratos. A Unicamp comprou, liguei, pedi 10 ratos, o rato veio e eu botei bactéria no rato. Coitado, o rato morreu. O rato, a gente até trabalhar com o rato tem que saber, porque o metabolismo dele é muito ligeiro, então ele destrói tudo rapidinho. O organismo dele defende ele.
Então, até para trabalhar com rato, tem que saber trabalhar e como fazer. Eu também trabalhei assim. Pergunta se, faz 18 anos que eu tô aqui, se eu tive condições de fazer isso aqui. Gente, você está sendo orientado do longe, que vem verba, porque ele é pesquisador CNPq. Cadê a condição? Teve que mandar você para fora do país. Tá? Então, eu tô chateada assim nesse sentido, sabe? A UFPEL tem uma pós-graduação com uma nota grande, mas não é todas as áreas que a gente consegue se desenvolver ali. Uhum. Se a gente não faz parte daquela capelinha, a gente não consegue se desenvolver. Né? Então, Então, eu falo mesmo, não tô nem aí, é real. Eu vim da Unicamp e me senti super mal, porque eu não consegui desenvolver metade do que eu aprendi lá. Né? E eu sou metida, eu sou uma excelente professora de endodontia. Acho que você vai concordar. A Larisa também, e outros que já foram meus alunos vão concordar. E assim, eu tinha muita capacidade, muito para pesquisa, porque eu trabalhei com rato, eu trabalhei com as câmeras de anaeróbia. Eu trabalhei nas câmeras lá. A gente não tem aqui, né? Parece que é fácil, gente. Você coloca aquelas luvas assim e vai mexendo nas câmeras. Muito bom. Meu bem, na Unicamp tem, amada. Outra vida, né, Alexandre? O Alexandre é filho da Unicamp mesmo. Mas parabéns para vocês duas, viu? Assim, a todos os pesquisadores do Brasil, vocês merecem, porque não é fácil mesmo. Gente, vou dar só um tchau, Gil, parabéns, lindo trabalho. Ele aparece no Ion, tô aqui em Pelotas, aparece lá pra gente, tô com saudade. E a gente conversar mais sobre ele, gostei bastante, tá bom? Oi, Gil, parabéns. Também, nós vamos se encontrar agora quando puder voltar, tá bom? Vamos. Eu já vou ligar para você. Oi, Ju, parabéns mesmo, seu trabalho ficou maravilhoso, eu não tinha visto ainda, né? Eu não tinha visto. A Ju e eu, nós estamos montando aí uma coisa nova e nossa. Ai, meu Deus do céu, eu não esqueci, professora, a gente tá... Mas eu tô meio enlouquecida ultimamente, mas... Deixa ficar no suspense, né? E a Ju trabalha com a Endo porque ela ama a Endo, na verdade, né, Ju? Na verdade, eu falo que a Endo me escolheu, mas aí depois, outro dia, quando a gente tiver tempo, eu conto essa história aí. Pessoal, só rapidinho antes de acabar, as meninas, a Camila e a Rafa, pediram para eu apresentar elas novamente pro grupo, que elas agora estão integrando o nosso time gestor aí do Endozê, então podem contar com elas também. Que linda Camila de óculos, eu não tinha visto ainda, e a Rafa aqui. Eu já chamo até de Rafa, já. Prefiro, prof. Oi, tudo bom? Faz parte agora da nossa equipe Endozê, minhas duas novas orientadas, gente, do Endozê. Eu tenho também lá no Espírito, são essas duas aqui. E pelo que eu percebi, são excelentes, pelo que eu notei. Tomara que Obrigada, prof. Excelente, continua excelente e termina excelente, tá? Vai acabar, gente, vai acabar. Um beijo. Tchau, gente! Obrigada, Ju! Tchau. Tchau!